Na década de 70 do século XX, o jornalista Luiz Eduardo Oliva ingressou 4 vezes na Universidade Federal de Sergipe. A primeira, através do concurso vestibular como aluno do curso de administração. Não se entusiasmou com o curso, prestou novo concurso vestibular e ingressou novamente agora como aluno do curso de matemática. Entendeu que não servia para ser matemático. Desistiu do curso e ingressou novamente como aluno do curso de Direito. Seguiu este curso até o final, participou da vida estudantil e, concluído o curso, prestou exame na OAB e exerce até hoje a profissão de advogado. Além disso, teve um 4º ingresso, aprovado em concurso público para o exercício de um cargo de servidor administrativo do quadro permanente da Universidade Federal de Sergipe. Neste vídeo de memórias, Luiz Eduardo Oliva nos relata a sua vida como estudante e como servidor da Universidade Federal de Sergipe. Alegrias e tristezas, coisas que o entusiasmaram, problemas que o aborreceram. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Luiz Eduardo Oliva. Logo que eu fui trabalhar, lá na assessoria de relações públicas. Por quê? Quando eu cheguei para trabalhar, papai já tinha entregue a assessoria e indicou o nome de Alencar Filho para ser o assessor de relações públicas no lugar de papai. Quando Alencar soube e tal, eu acho que por uma gratidão a papai ou qualquer coisa, me perguntou se eu queria trabalhar com ele. Eu fui, eu já era repórter, ele precisava de uma pessoa para escrever uma coisa que ele bolou, que era notícias, não sei se era ele, o papai já tinha notícias universitárias. Esse notícias universitárias é o seguinte, era uma páginazinha de jornal, de uma página que eu fazia no stencil, com aquele corretorzinho que você fazia, soprava com aquele cheiro forte, aquele negócio meio avermelhado, né? E eu joguei aquilo e fazia notícias universitárias. Às vezes eu tinha muito erro em português, eu corrigia, e era uma série de notinhas que vinha, imprimia no mimeógrafo e saía distribuindo dentro da própria universidade toda, de mão. Paulo Lacerda entrou depois para vir fazer, que ele era repórter. Ele entrou também, ele já era e tal. E ele até brincava comigo, que disse que foi ele que me ensinou jornalismo, me ensinou a redigir e tal, porque ele realmente, Paulo Lacerda, com o português melhor. Me dava muito boas dicas, negavelmente. E era interessante porque o Rui Potiguar de Araújo era o secretário. Queria ser assim, a perfeição em pessoa. Alencar Filho era um bonachão. Chegava depois da gente tudo com a pastinha dele para trabalhar. Eu consegui trabalhar como é que era? Eu estava ali, eu ainda não estava estudando, né? Então, Alencar, eu me lembro bem o seguinte, quando chegava de tarde, a gente batia pontos de manhã e tarde, Alencar sempre chegava depois, estava todo mundo meio na hora da siesta, né? E Alencar era engraçado porque Paulo Lacerda às vezes queria fazer alguma matéria e não tinha como. Aí ele já estava aperreado com o programa dele, que ele meio-dia fazia um programa, você foi redator do repórter dele, não foi de Paulo Lacerda, eu sei. Aí, Alencar, ele tinha um gravador pequenininho, um quadrado, aquele gravador que tinha uns rolinhos assim, lembra daqueles gravador? Aí Paulo Lacerda tinha aquele gravador que tinha umas teclas aqui, plec, tinha uma de gravar, uma de passar, uma de ir adiante, que era uma caixinha quadrada, né, com aquelas teclas. Ele era mais ou menos do tamanho de um livro desse, pequenininho, aquele pretinho, se apertava o negócio, levantava, você enfiava a fita. E Paulo Lacerda tinha esse gravador. De vez em quando, de última hora, ele estava sem matéria. Aí ele fazia, Alencar disse, vamos fazer. Aí ele chegava para Alencar e disse, como é que está aqui o trânsito? Aí Alencar disse, ai, moço, esse trânsito é uma doideira, e eu quero... Aí imitava um caboclo, Alencar. E, rapaz, Alencar era um ator, né? E a gente ria que se acabava, e pegava tema de alguma coisa. Como ele não tinha tempo de entrevistar ninguém na rua, Alencar fazia vários personagens. Pouca gente sabe disso.
É, e quando Alencar chegava, Rui era seriedade. Né? Todo mundo na brincadeira. Tinha um cara, Vieira, era um cara que falava meio coisa. Tinha Renatão, que era um grandão, uma boca de caçapa, chamado. Tinha Volney, que fazia os impressos. Volney Luiz Show, irmão de Rubens, que foi técnico do Sergipe. Então, tinha esse povo todo. E, quando a gente chegava, teve uma história interessante na universidade desse período. É que ficava todo mundo meio cansado, meio sonolento. Quando o Alencar chegava, que estava todo mundo meio cochilando, todo mundo ficava com medo da chegada de Alencar. A hora que ele chegava, e Rui é quem mais reclamava de todo mundo. Você chega dormindo, aquela cochilada depois do Vieira era chamado Vieira Pitu, porque Vieira gostava de uma cachaçinha, era quem mais cochilava na hora da siesta. 2 horas da tarde, pau a pique. Uma vez, o próprio Rui, que era o coisa, deu uma cochilada. Quando ele deu uma cochilada com a caneta na mão, Alencar chegou devagarzinho, pegou, Alencar era todo safado, sabe? Pegou um pedaço fez assim para todo mundo, pegou um pedaço de papel assim, fez um negocinho assim, e chegou na orelha de Rui. Tchum! Aí, professor! Rapaz, foi uma risada geral, ele acordou o Rui com a pontinha de papel. Então, mas era Alencar, por isso que eu escrevi. Alencar era um homem cheio de humor, e quando eu escrevi para ele recentemente, quando morreu. E ali vem a minha amizade com Alencar. Quando eu aí passo no vestibular, não dava para ficar, precisava estudar à noite. Quando eu precisava trabalhar à noite, aí eu vou trabalhar lá na Faculdade de Filosofia, no Departamento de História, consegui, Alencar liberou, e eu fui ser secretário ad hoc do Departamento de História. Lá eu encontrei Glorão, Juveniano Carvalho Neto, que ainda estava ali, Silvério Fontes, Luiz Abelo Leite, Tetes Nunes, eu inclusive, Marion, Terezinha Oliva, Glorinha, todo aquele povo Alfeu, tem algumas histórias interessantes nessa passagem. E o reitor já era a Luiz de Campos, esse período depois, eu acho. Não lembro bem, mas tinha. Então, quando chega lá, vai trabalhar eu, Manuel Alves de Souza, que já trabalhava, que é Manuel, que tem aqueles livros sobre o Pôr da Folha, foi meu secretário durante muito tempo. Manuel foi meu coordenador, Manuel, tinha um cara evangelista que foi trabalhar lá, evangelista foi da polícia. O irmão dele era da polícia. Paulo Machado descobriu que evangelista gostava de estudar e levou para o palácio. Paulo Machado tinha muita sensibilidade. Ser soldado de polícia e gostar de estudar, naquela época era uma novidade, era tamango. E evangelista depois passou também no concurso para a universidade e foi estudar, que pagava mais do que a polícia. E ele foi para lá, a polícia pagava muito pouco. E nós fomos trabalhar lá. Lá eu era o secretário ad hoc. Por que secretário ad hoc? Porque tinha as reuniões do Departamento de História, como o meu cargo não era nomeado, não tinha cargo de comissionada nada, na ata, para evitar até uma ação trabalhista, você tinha que escrever: eu, Luiz Eduardo Oliva, secretária da que redigi essa ata, que será assinada por todos os demais, blá, 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 blá. E eu, então, era os 7 instrumentos. Eu era datilógrafo, eu era fazia as provas, eu fazia a secretaria DOC, eu fazia os processos de despacho, era um negócio doido. Quando você começava a trabalhar, não parava. E ali você atendia todos os departamentos. Então, tinha o departamento de filosofia, departamento de história, departamento de geografia. Não me lembro se tinha mais algum. Funcionava ali naqueles anexos, onde é o IPES hoje. Do lado de cá tinha a secretaria. Depois eu vim trabalhar na secretaria. Então eu trabalhava de manhã e de noite, de tarde e de noite. De manhã eu ia para a faculdade, de tarde e de noite eu trabalhava ali. E me lembro de algumas passagens interessantes. Aí já foi depois. Eu secretário ad hoc. Aí eu vou contar uma história também, mas não sei se você vai ver aí se essa história é uma história extremamente interessante, mas vale a pena. Entre as figuras que tinham lá, uma figura que era um poço de humor era Jorge Neto. Dr. Jorge Neto, que era um engenheiro, era uma figura, baixinho, humor fantástico, Dr. Jorge Neto. Jorge Neto, não era? Jorge Neto, ele
eu não sei se ele ensinava geografia econômica, era uma coisa dessa. E ele era um homem de humor. Naquele período, Maria da Glória, Glorão, recebe uma ação de Luiz Bispo, ainda era Luiz Bispo, depois é que vem João Cardoso, depois é que entra a Luiz de Campos, aí ela é botada para fora. Foi ser professor do Ateneu, eu fui depois professor dela lá. E indicado por Luiz Antônio, inclusive, é outra história. Não sei. Aí, quando ela chegou, Jorge Neto chegou, ele chamava todo mundo de meu amor, e ele era beijoqueiro, sabe, Jorge? Muito beijoqueiro, Jorge Neto. E aí chegou, uma vez, quando o Glorão chegava, ela entrou na justiça e ganhou uma liminar para continuar recebendo salário até para ser reintegrada à Universidade Federal do Sergipe. Mas, por enquanto, deram só a liminar que não tirava o salário dela. E a discussão por que era que ela estava sendo botada para fora. Ali foi antes da Constituição de 88, não tinha ainda estabilidade, etc. Um dia ela foi pegar o contra-cheque, só Juveniano Carvalho Neto falava com ela, pegava as coisas e levava para ela, sabe? Aí, uma vez ela chegou e quando ela foi entrando, eu estava na máquina da datilografia, sabe? Aqui, ficava logo na entrada, na máquina. Quando ela chegou, que meteu a cara, Jorge Neto viu ela para poder, porque ninguém falava com ela, ela tinha sido diretora durante muito tempo. E como diretora, ela perseguiu muitos colegas. Então, todo mundo tinha raiva dela. Aí ela era uma excelente diretora. O problema é que ela era Caxias, ela era um sargentão. Aí, quando ela chegou lá, que entrou, Glorão, Maria da Glória Monteiro, quando ela chegou e que entrou, ela aí disse, Jorginho, meu amor. Aí, quando ele viu, né, ele abraçou ela, ô, linda, beijou e tal. Aí ela pegou, quando foi embora logo. Quando ela saiu, Jorge Neto virou para a gente assim e disse, 2 grandes mentiras. Nem ela é linda, nem eu sou o amor dela. Jorginho, meu amor. Então, havia muito na faculdade de filosofia isso. Glorão, ela chegava com o como é que é? Ela chegava, o Silvério atrasava às vezes. O Silvério atrasava porque ele tinha hipoglicemia. Quando chegava, ela ficava na porta, assim, esperando. Quando o Silvério vinha nas carreiras para pegar a carreira, disse, não adianta, Silvério, já cortei seu ponto. Eu estava doente! Aí, você quer ver? Você quer ver? Aí corria para a casa de Antônio Garcia. Chegava na casa de Antônio Garcia e voltava com um atestado médico. Corte, meu ponto! Corte agora! Corte! Era assim. Então, Glorão era aquela coisa muito sofisticada. Seu Nelson era casada com Dona Lourdes, era o dono da cantina. E ela dizia, Nelson, toda vez veio desculpa que seu Nelson limpava aquela área, pegava o resto do lixo e botava no cantinho do canteiro. Chegaram para ela e disseram, está botando lixo, ele tem que recolher o lixo para outro canto. Aí ela chamou, Nelson, quero lhe dizer uma coisa, não coloque mais o lixo no vértice do canteiro. Tá, professora, não vou botar mais não. Aí, continuou botando do canto, né? Um dia ela chamou com raiva, para dar uma bronca braba com ele. E, Nelson, eu não disse, Nelson, que não botasse no vértice do canteiro. Eu disse, não, professor, eu estou botando no canto. No vértice eu não estou botando, não. A outra boa de naquela época é o seguinte, Dona Dinorá, esse foi antes de eu chegar. Dona Dinorá era secretária ali. E Dona Dinorá, todo mundo morria de medo de Glorão. Glorão ficava na sala, o Glorão era o Ru. Ela era pauleira mesmo. O poder, ele exercia com plenitude. Como você, às vezes, que dava uns berros com ela, nesse aquele estilo. mas ela era assim, né? Aí, uma vez, ela chegou para a menina funcionária, Ana, que a Ana era despachada da pega, e disse, Ana, me traga o sucedâneo do cordão. Ana chegou na secretaria, meu Deus, o que é que sucedâneo do cordão? Sucedâneo do cordão. Chegou, aí quem é que ia botar o laço? Alguém tinha que botar. Disse, Dona Horácio, a senhora tem que perguntar a ela o que é o sucedâneo de cordão. Dona Horácio chegou e disse, professora, a Ana está sem saber o que é o sucedâneo do cordão. O Durex, Denorá, o Durex. O Durex é o sucedâneo do cordão. Sucedeu o cordão. Imagine que alguém ia pensar que a porra era o sucedâneo do cordão. Né? Até que um dia, Mané contou que um dia essa Ana era desbocada, ela chegava, a gente estava fazendo as coisas, ela chegava e olhava tudo, sabe? Ela olhava cada um. E tinha umas cadeiras de rodinha
que era, o assento era pequenininho, pequenininho. Glorão tinha uma bunda enorme. O doutor Jorge Neto mesmo olhava para ela e dizia, naquela época, ele olhava para ela e dizia, agora eu estou entendendo essa palavra que vocês tanto falam. O que é, professor? Desbunde. Você lembra quando foi uma gíria? Isso é um desbunde. Aí ela disse, eu olho para Glorão e já sei o que é um desbunde. Aquilo só pode ser um desbunde, porque uma bunda não é. Aí ela um dia chegou, Glorão, e veio conversar com Heraldo. Lembra de Heraldo, que é Heraldo, aquele magrelo alto que foi secretário de Alencar? Heraldo, daqui da Tocra... Não, Heraldo ao pé, em pé. Ana, eu acho que Manuel da Autografando. Ela chegou para olhar Manuel e tinha uma cadeira dessas, que era de rodinha com a bunda pequena. Como ela tinha um bundão, na hora que ela olhou e foi sentar, a cadeira deu para trás, a rodinha. Quando a cadeira caiu. Quando ela caiu, a saia dela subiu. E a nágua ficou meio anágua, usava a nágua. Quando ela caiu, que colocou Ana, que estava ao lado, que era desbocada, deu aquela gaitada presa de anos. Ela nervosa no chão. Todo mundo sem saber o que fazer. Heraldo, magrelo, correu para ajudar ela. Quando ela foi para ajudar ela, ela tinha um salto alto, daquele salto bem fininho, sabe? E quanto mais ele puxava, parecia aquele menino brincando de carrinho. Mas aí vinha, e o salto não tinha. Heraldo não teve conversa. Meteu o pé entre as duas pernas e puxou assim, como quem segura assim. Botou o pé e puxou ela e levantou. Vou! E ela, essas cadeiras, mas não disse mais nada. Foi a vingança de todo mundo, foi a cadeira. A cadeira passou a ser abençoada durante um tempo. Mas isso são histórias só engraçadas. O que é interessante é que a gente criou um grupo, eu, Manuel, Evangelista, e nós criamos um grupo chamado Os Adoqueiros. Evangelista e Paulo. Paulo também. Paulo era que era da polícia. Evangelista não era. Paulo era da polícia. Paulo era um cara que veio do interior, baixinho, estudioso, gostava. E Paulo logo começou a namorar com Osana. Osana era a professora Osana. Lembra a professora Osana? Uma baixinha? Mas como é que Paulo começou? Paulo começou a ver uma paquera. Eu comecei a namorar com uma menina lá que tinha uma figura, tinha um rolo. Manuel tinha uma outra que era... Manuel tinha uma paquera com o Lenaldo, era doido com o Lenaldo. Eu tinha uma outra figura que é casada hoje e tal. Então a gente ficou assanhado. E a gente chamava Os Adoqueiros. Lurdinha foi depois a diretora, minha diretora, Lurdinha, Maria de Lourdes, Amaral Maciel. Pronto. E a gente chegava e a Osana toda baixinha, com o cabelinho. Paulo, a gente levava os ofícios na mão. Paulo passava por Osana e disse, veja como é que vai fazer. Ele passava por Osana como quem não queria nada, porque a Osana era baixinha, vinha com o papel assim. Aí o papel dobrado passava assim na nuca de Osana. Osana tomava um susto assim, arrepiado tudo. O que é fato é que Paulo começa a namorar com Osana. O doutor Luiz vai para lá e ele bota a mão para tal. E ali era a glória. O funcionário, o adoqueiro, namorando com a professora. Então ali era a esforra nossa, né, aquela coisa distante e tal. E eu, fazendo meu curso de Direito, começou a ter os concursos de livre docência. Nesses concursos de livre docência, Silvério fez, TEP 6, vários fizeram. Era o título, né, a titulação que tinha para livre docente da universidade. Eu não me lembro bem como é que era. Eu nunca estudei, precisava até ler mais um pouco o livre docente. E eu era, como adoqueiro, eu era o funcionário escalado para acompanhar as bancas. E tinha que fazer as coisas. E eu era ousado. Um dia a banca tinha uma prova. E fora do meu horário. Quiseram, eu digo, não vou ficar não. Pepe Nunes pintou, sapateou nas tamancas, não sei se era dela, não disse, eu acredito não. Meu horário, já passou meu horário, agora eu vou para minha aula, eu tenho minha prova. Porque eu saía dali correndo para... Eu estava de manhã, eu não sei, foi alguma coisa assim que não parece que teve um seminário, alguma coisa. Eu sei que, embora eu estudava de manhã, tinha alguma outra atividade, meio-dia, que eu precisava sair para voltar de noite, de tarde, era assim. E eles queriam que eu me dasse. E eu disse que ficava. Rapaz, o pau comeu, e Tetes que ia dizer para o reitor e todo mundo, e Tetes tinha a lente de contato dela, batia mais do que nunca os olhos, quando ela ficava nervosa, uma lente de contato, e o pau comeu e tudo. E no dia seguinte, quando eu cheguei lá,
Aí Luiz Abel dizia: ô rapaz, eu sou culpado de seu pai, rapaz, eu sou culpado, não dê esse trabalho a gente não, rapaz, atenda a gente, me lembro dizendo isso. Aí aconteceu um outro fato que é interessante, esse fato é escrito dizendo que tem que ter cuidado para contar. Alexandre Diniz estudou fora com Viana. E vieram titulados, doutores, qualquer coisa dessa, e era uma bela aquisição. E, numa das reuniões, houve uma série de pedidos ao doutor Aloysio de Campos, o doutor Aloysio não atendeu. Doutor Aloysio não atendeu e Alexandre, numa das reuniões, tirou dos cachorros e jogou em cima do doutor Aloysio de Campos. Que não era absurdo, que aquilo era um desrespeito, e que aquilo estava sendo esperado, era alguma medida, alguma ação de melhoria do departamento, não me lembro bem o que era. Eu sei que uma reivindicação que o departamento fez, o doutor Aloysio não atendeu, e demorou e ficou. E a reunião rolou sobre isso. Mas Alexandre foi o mais incisivo. Acabou a reunião e eu fiz a ata. Sou Alexandre. Não. Eu aprendi que a ata era o retrato fiel da reunião. E assim, eu, Luiz Eduardo Oliva, secretário, adoto, vai por mim assinada e pelos demais, assim que é aprovado. Tinha aquele negócio, quando a ata não era, tinha alguma coisa a acrescentar, você colocava em tempo, 2 pontos, aí colocava. Reunião seguinte. Com a palavra, o funcionário Luiz Eduardo Oliva para ler a ata. Aí eu li. Rapaz, quando eu acabei de ler, Alexandre Diniz, o que ele sapateou nas tamancas no dia anterior, dessa vez ele veio na minha goela, mas veio na jungular, como dizia Flávio Conceição, para não esquecer a famosa frase de Flávio Conceição: eu vou na jungular. Veio na jungular. Quando ele veio na jungular, eu, coitado, fiquei apavorado, né? O que eu ia fazer? E aquela coisa, e o pau rolou, e ele: não dá certo, tá aí, bota na mão de um menino desse, não sei o quê. Terezinha, coitada, meio encabulada, ele não sabia que Terezinha era minha irmã, inclusive, né? Ficou aquele clima todo pesado. Rapaz, doutor Jorge Neto disse: eu quero a palavra. Aí eu disse: vixe Maria, lá vem pau de novo. Ali eu já estava achando que eu ia ser demitido, inclusive, eu mandado de volta. E eu precisava daquilo ali porque eu não tinha outro lugar para eu estudar e trabalhar os 2 horários. Eu me mandar de volta. Depois da conclusão da de tese, aí, 3 semanas depois vem isso, eu já estava meio cordeirinho, né? Aí o doutor Jorge Neto disse: anote aí. Aí todo mundo falou: anote. Mas o Jorge Neto tinha um senso moral, um respeito de antiguidade, etc., que ele era realmente respeitado, né? Era uma figura. Deus é Verde, que é um livro dele. Ele escreveu alguns livros, ele era da Academia de Letras, ele era um intelectual profícuo, com senso de humor extraordinário e tal. Ele aí disse: escreva aí. Aí o chefe de departamento, não sei quem era, alguém disse: tá. Doutor, aí alguém disse: diga, não, escreva. Onde se lê Alexandre Diniz disse, leia-se Jorge Neto disse. Acabou! Pronto! Agora conta esse menino, o que é que esse menino tem a ver? Você disse ou não disse? Não. Anote aí, onde se lê. E ele era grande amigo de Aloysio de Campos, grande amigo. Onde se lê Alexandre Diniz disse, leia-se Jorge Neto. Rapaz, ali ele me ganhou uma bela lição. Inegavelmente é uma história que ocorreu, que demonstra a vida do servidor, do funcionário que vive nesses joguetes, nessas coisas, né? Mas é um episódio real da minha vida. Então eu fiquei ali. Depois veio um concurso interno para auxiliar administrativo. E aí aquele concurso que eu não fiz antes, eu fiz, que é o de administrativo. Isso eu entrei em 1974. A universidade tinha somente 6 anos. A universidade é de 70 e 68. Então, quando eu cheguei para ser da universidade, a universidade era uma criança de 6 anos. Era um mandato com 2 anos. Você vai lembrar do mandato de Deda, parece que foi ontem, né? E a universidade já tem mais de 10 anos. Deda morreu, já tem mais tempo da morte de Deda para hoje do que o tempo que eu entrei para ser da universidade. E, então, logo depois, a universidade começa a ter, nesse período também,
eu acompanhei muito. A universidade vai para o interior e faz os cursos de extensão do interior. Ele pega as 4 cidades principais de Sergipe, tem cursos de licenciatura curta em Estância, Propriá, Lagarto e Itabaiana. Então, essas 4 cidades. E tinha vestibular desses lugares também, em algumas coisas. Eu me lembro que uma vez eu fui para uma instância e a gente ia sempre acompanhando algum professor. Eu era escalado. Eu fui para a instância com o doutor Bragança, o pai de Martinha Bragança. Pronto, doutor Bragança. E o doutor Bragança, ele gostava dos carros incrementados. Ele tinha um Maverick, que era uma potência. Ele fazia de Lagarto aqui a milhares de quilômetros por hora. Se gabava disso, ele gostava disso. E eu voltei uma vez nesse vestibular de distância com o doutor Bragança com o cu no ponto, na mão, de medo, sabe? E naquela época não tinha nem cinto de segurança, mil. E aí ele gostava, quando tinha alguém, de exibir o carro dele. Entendeu? Segura. Depois eu virei grande amigo de Martinha Pedro Jorge. E eu comecei a ir, então, para o interior. E depois vieram as formaturas. Eu era escalado para as formaturas. O doutor Aloysio gostava porque eu chegava e o doutor Aloysio me conhecia já do movimento estudantil. Eu ia como datilógrafo. O doutor Aloysio não sabia e me chamava para as mesas como sendo representante dos estudantes. Eu ia para trabalhar e sentava na mesa ali, representando. O doutor Aloysio me avistava. Por quê? Em 1977, 76, nós reabrimos o DCE. Eu entrei na universidade para o curso de Direito em 1975, eu acho, 76. Eu era datilógrafo ao mesmo tempo. Reabrimos que eu já contei, com Toninho Vieira. E a UDCE funcionava ali na Rua de Campos. Ali na Rua de Campos, que era uma casa do Dr. Jorge Neto, do Dr. Carlos Melo, que era uma casa que ficava entre a Rua Itabaiana e a Rua de Arauá, do lado esquerdo. Não sei nem se essa casa ainda existe. Em frente à casa de Pipiri. Em frente, literalmente em frente à casa de Pipiri. Pipiri era o Zervezeiro. Eu tinha uma bicicleta de marcha, eu em Mascarenhas. Eu ia trabalhar com essa bicicleta de marcha, que era uma velocidade enorme. E, às vezes, uma vez eu cheguei atrasado, porque estava chovendo muito, e eu não quis me molhar. E a chuva estiou, e eu, para passar com a bicicleta, inundou ali na frente do Ateneu. E eu tinha que passar por ali de bicicleta. E Lurdinha cortou meu ponto. Quando Lurdinha cortou meu ponto, eu, com raiva, tinha que fazer uma justificativa. Eu aí fiz uma justificativa com raiva, dizendo que não pude passar porque eu tentei comprar galochas no comércio e faltou galochas. E ficou famoso minha justificativa. que galocha era um negócio que a gente comprava para botar no sapato para não molhar. Não sei se você lembra das galochas, porque muita gente não sabe o que é galocha mais, a turma jovem. Naquela época você não tinha muito carro, todo mundo tinha que andar na chuva mesmo, e galocha era uma de plástico duro que segurava e que prendia o sapato e a água não passava pelas galochas. O DCE foi extremamente importante ali na Rua de Campos. Ali a gente lançou Alencazinho com Aracaju, etc. e tal. Ali a gente lançou Jorge Neto com Deus é Verde, Amaral Cavalcante, chamou alguém, doutor Jorge Neto falava pelos cotovelos, a gente desligou a luz para ele poder continuar, para ver se ele parava de falar. Ali a gente fez o balcão de Jean Genet com César Macieira em Lisboa. Eu ali virei o grande secretário de Cultura, ali. E eu era datilógrafo, eu era do Grupo Raiz, eu era secretário de Cultura do DCE. Ali eu acompanhei, e a gente pode começar também a Operação Cajueiro. Eu estive mais ou menos no foco, indiretamente, acompanhei aquela movimentação toda. Perguntaram por que eu não fui preso, porque eu não era do Partido Comunista, provavelmente por isso. Entende? Você ainda está aqui solto e tal. Então, tudo isso, eu acho que essa história do DCE ali, sabe, do doutor Aloysio de Campos, como eu te falei, e depois eu vou contar até uma história quando eu fui chamado no gabinete do doutor Aloysio de Campos, juntamente com o Luiz Carlos Fonte de Alencar, que era o vice-reitor, que virou a ser ministro, e os dois tentando fazer com que eu aceitasse ser presidente do DCE.